A graça e a paz, meu nome é Fabiana Rangel, eu sou aluna do curso de bacharel em teologia no município de São Mateus, Espírito Santo, ministrada pelo professor formador reverendo Hernandes Dias Lopes, pela faculdade Unicesumar. O texto base para esta pregação expositiva está em Mateus 12, versículo de 1 a 8, que nós vamos ler agora. E diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, no sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei. Pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram a lei de Moisés, que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam: Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Em outras traduções, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, o nosso Deus. Esse texto relata a verdade do Evangelho na simplicidade de que ele não age conforme, ele, Jesus, não age conforme nós pensamos ou pregamos. E é por isso que Jesus Cristo, nesse Evangelho, quer nos mostrar que a misericórdia do Pai não se prende a regulamentos, conceitos ou então validações humanas. A misericórdia invalida essas regulamentações, essas regras. É o que Jesus quer dizer nesse texto. E não tão somente nesse texto, como em outros textos que nós vamos ver daqui para frente. Os homens impõem um jugo pesado, cheio de regras e limitações. Mas para Deus a misericórdia é a norma que pode ser vivenciada todos os dias e a qualquer hora da nossa vida. O importante, o que ele quer nos trazer nas Escrituras é a importância da misericórdia e não do sacrifício. Jesus nos chama para alimentar o seu povo, mesmo que seja em dia de sábado. E todos os momentos em que o povo dele tiver fome. Nós, o povo de Deus. Jesus é acusado de blasfêmia quando, na verdade, a hipocrisia dos fariseus se torna a própria blasfêmia. O sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Jesus quer trazer para nós que a vida vale mais. Olha que importância tem o peso dessa palavra. Misericórdia e a vida vale mais. A vida, a alma para algumas pessoas. Nós valemos mais, muito mais do que qualquer sacrifício para Jesus. Importa mais e existe um propósito. Nós somos escolhidos com um objetivo. Pode fazer a diferença quando entendem o Evangelho e se rendem a ele. E o sábado? Ele foi criado para ser vivido e para ser um dia com atos de amor e de misericórdia. E é isso que eu entendo nesse texto. É isso que o Senhor quer trazer para nós nesse texto. Jesus nos ensina que as leis
foram feitas para nos orientar, não nos consumir ou nos tornar pessoas sem vida de Deus. E que a nossa vida vale muito mais do que os conceitos que muitas vezes nós mesmos adquirimos e não queremos sair do nosso comodismo por conta desses conceitos e deixamos de exercer o que Jesus nos pede dia após dia através das escrituras sagradas. Exercer a misericórdia para com o outro, para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. É disso que nós estamos falando aqui hoje. Da misericórdia genuína. Esse texto, ele tem como título: obedecer é melhor do que sacrificar. Misericórdia é melhor do que negligenciar. E quando Deus me trouxe esse título ao ler essa passagem, me recordou em umas outras passagens acerca da falta de misericórdia e de amor para com o próximo. E também me trouxe vários momentos que nós temos vivido nos dias de hoje, me levando a uma palavra de que o amor de muitos se esfriaria. E aí eu consegui fazer uma análise dessa palavra que está nas Escrituras àquilo que aconteceu naquela colheita das espigas de milho feita pelos discípulos de Jesus, porque eles estavam com fome. E quantas pessoas estão com fome e sede e são negligenciadas por conta dos sacrifícios? Porque nós esquecemos que o que mais importa é a misericórdia para com o próximo. Aqui Jesus vai apagar aqueles antigos holocaustos nos quais eram oferecidos animais a Deus e transformar a nossa mente numa mente de misericórdia e de compaixão. A comparação que Jesus faz com a atitude dos seus discípulos, a atitude de Davi, nos faz entender que a implicância dos fariseus era desnecessária. Se na verdade eles lessem a palavra e conhecessem a verdade e entendessem o que é a misericórdia. Mas para os fariseus que armavam qualquer razão para advertir Jesus e tentarem contra o nosso Senhor, acusando-o de quebrar mandamentos e regras, o que valia mesmo para eles era confrontar Jesus. Será que eu sou vista como alguém que só se preocupa com regras? Ou alguém que ama e tem misericórdia para com o próximo? Quando alguém na igreja, no bairro, na vizinhança, no ponto de ônibus, na escola, na faculdade, por onde nós passarmos, precisa de ajuda, como eu posso imitar melhor a compaixão, o amor e a misericórdia de Jesus? Ou será que eu também estou tendo atos de fariseu? Agindo sem misericórdia e compaixão, mas simplesmente entendendo que são normas que são quebradas? De que adianta sacrifício sem a misericórdia, sem a compaixão, sem o amor? A necessidade não conhece a lei. Jesus, logo após a indagação dos fariseus, compara a questão de Davi ter comido com os pães que não poderiam ser comidos. Davi, porque estava com fome, comeu. Então, logo, a necessidade estava acima da lei. E quantas vezes acontece isso conosco? Para mim e para você, se faz necessário entender a importância de saber identificar a necessidade, a misericórdia e não o sacrifício. Nós precisamos entender isso. Quão vai ficar fácil entender o que Jesus quer que eu faça enquanto cristão nos dias de hoje, se eu entender essa proposta, esse propósito que a palavra nos traz. Eu preciso absorver e extrair o que a palavra quer me dizer para os dias de hoje. É isso que Jesus quer de nós. Que nós possamos absorver de maneira que entendamos o verdadeiro propósito. Através do Evangelho. O Evangelho genuíno, verdadeiro, que é o Evangelho de Cristo.
que é a palavra de Deus. Entendo o quanto é importante assimilar a violação dos sacerdotes ao sábado e logo a isenção da culpa. Os sacerdotes, segundo o texto de Números, capítulo 28, versículo 9 e 10, trabalhavam no sábado, no que me leva também à cura da mulher encurvada, relatada na Bíblia em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10. No templo, quando o dirigente da sinagoga, indignado, se refere ao milagre, como se ela estivesse profanando o templo e Jesus teria que ter escolhido outro dia para curar a mesma. E então penso comigo acerca desta mulher como uma vida importante para o Senhor. E os 18 anos de sofrimento em que ela vivia atormentada por aqueles espíritos imundos. E eu entendo que a preocupação de Jesus naquele dia era isso. Era a libertação daquela mulher. Ele não estava preocupado com o sacrifício, mas com a misericórdia, com o amor por uma vida. E é isso que tem sido negligenciado nos dias de hoje por nós. Nós precisamos nos atentar ao evangelho que traz a verdade, porque ele é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Quando nós nos referimos a uma vida que quer ser liberta, porque ela foi até Jesus. E como o nosso rei, o rei dos reis, pode negligenciar aquilo para que ele veio ao mundo? Um evangelho, porque ele era a própria vida, a vida abundante. Como ele poderia negligenciar esse evangelho e não dar amor e não dispensar vida abundante naquela mulher, trazendo cura para a vida dela porque era sábado? E quantas vezes nós temos negligenciado? Sim. Não porque é sábado, mas porque eu não tenho tempo. Muitas das vezes porque eu não conheço o evangelho de dentro para fora e não deixo a palavra ser absorvida por mim de uma maneira em que eu vou estar realizando o verdadeiro propósito de Cristo. Então entendo e aceito que Jesus é o Senhor do sábado e que a misericórdia dele dura para sempre. Ele está acima da lei de Moisés. Jesus sempre utilizava as escrituras para justificar suas ações. E isso nos dá uma grande lição. Precisamos ler, termos acesso. Nós temos acesso, como talvez nunca houvesse antes. Conhecer e usar a palavra da maneira apropriada, ter a mente cheia da palavra de Deus. Precisamos ter fome e sede dessa palavra para que, conhecendo e estudando, entendamos a necessidade de viver essa verdade do Evangelho, de viver a palavra. A verdade do evangelho esmaga a legalidade e as ciladas astutas que o inimigo usa para rejeitarmos Jesus. Que foi o que aconteceu naquele templo, o que aconteceu também nesse dia que os discípulos colheram as espigas. E nós precisamos entender, precisamos nos atentar a essa verdade. Deus, ele quer isso de nós. Que nós possamos absorver essa verdade e trazer essa verdade para a nossa realidade. Na verdade, observando essas passagens, Jesus quer dizer que não podemos ser hipócritas. Como ele mesmo cita, que não podemos fazer acepção de pessoas, que não podemos negligenciar o evangelho, que é a misericórdia e não o sacrifício, que agir de misericórdia é o correto. Mas entendo também que a misericórdia anda junto com a justiça e com a obediência. Jesus, ele não quer que nós quebremos e que nós desobedeçamos. Ele quer que nós agimos com amor, com compaixão.
Eu trabalho com moças na minha cidade e eu tive uma experiência de acompanhar uma moça que estava tentando suicídio. Eu tenho uma célula de moças aqui. E acompanhando ela numa determinada noite de sexta-feira, ela me ligou, pedindo ajuda, pedindo uma visita no próximo dia o mais rápido possível. E eu marquei no sábado pela manhã. Nós visitamos essa moça. E hoje ela está sendo acompanhada. Nós levamos Jesus para ela. E eu vejo essa situação como também a situação daquela mulher encurvada. Nós levamos a vida abundante de Deus para ela. E é isso que nós temos que viver. O evangelho genuíno. Pregar a palavra, a verdade. Porque a verdade, ela liberta, ela sara, ela cura. Independente do sacrifício. Que o Senhor venha abençoar você com essa palavra. E eu agradeço a oportunidade me dada pelo Senhor nessa hora. Agradeço também a Faculdade Unicesumar. Em nome de Jesus.